Olá a todos. Vamos agora então resolver o exercício número 1 da unidade didática Forças e Força Resultante. Então o exercício 1 diz o seguinte: um boxer golpeia a face de seu oponente. No ato do impacto, quem são os dois corpos, A e B, que trocam forças? Faça um esquema mostrando o par de forças atuantes nesta situação. Esse exercício serve para recapitular uma das características básicas do conceito de força em dinâmica. Que característica? Que para existir força, precisa sempre existir dois corpos. Não existe um corpo fazendo força nele mesmo. Para existir força, de acordo com a dinâmica, tem que existir dois corpos, que geralmente são representados pela letra A e letra B, e a força que o corpo A exerce no corpo B, eu desenho no corpo B. E essa força costuma ser representada como FA,B, querendo dizer a força que o corpo A exerce no corpo B. E ao mesmo tempo, no mesmo instante, simultaneamente, a ação da força que A faz em B, tem também a reação, que depois vamos aprender na terceira lei de Newton, que é a força que B faz em A, a força que B exerce em A. Então, é isso que a gente precisa lembrar para resolver esse exercício. Para existir força, tem que existir dois corpos. E esses corpos trocam forças sempre dessa maneira. A força que o A exerce em B, eu desenho em B. A força que B exerce em A, eu desenho em A. No exercício em questão aqui, ele diz que um boxer golpeia a face do seu oponente e pede para fazer um esquema disso. Eu já trouxe aqui um esquema que eu vou mostrar para vocês de um boxer, a mão de um boxer, golpeando a face do seu oponente. Então, nesse caso, quem são os corpos A e B? Então, a mão do boxer é o que eu chamei de corpo A. E o rosto do oponente é o que eu chamei de corpo B. Então, a mão é o corpo A e a mão, na hora do impacto, na hora do soco, a mão faz uma força no rosto do oponente. Então, essa é a força que a mão faz no rosto, a força que A faz em B. E nesse caso, ao invés de chamar de força que A faz em B, só para ficar bem claro, eu vou colocar aqui a força que a mão faz no rosto. Mas a gente viu em dinâmica que, ao mesmo tempo em que o corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B, que é a face do oponente, também exerce uma força no corpo A. Do mesmo jeito que a mão faz uma força na cara, a cara faz uma força na mão. E a força que, olha só, a força que a mão exerce na cara, eu desenho na cara. E a força que a cara exerce na mão, eu desenho na mão. Depois a gente vai aprender direitinho na terceira lei de Newton, que a gente não viu ainda, que essas forças elas constituem um par ação e reação. E elas têm sempre umas características particulares que a gente vai aprender depois direitinho na terceira lei de Newton. Mas então deixa eu colocar aqui. É a força que o rosto exerce na mão. Por mais estranho que pareça, alguém poderia achar, mas professor, a mão faz uma força no rosto, mas o rosto faz uma força na mão. Isso soa estranho no começo da dinâmica para alguns alunos. Não se preocupem com isso. Essa inquietação, esse estranhamento vai passar. Com o tempo a gente vai se acostumar a perceber que de fato isso é verdade. Toda vez que um corpo A faz uma força no corpo B, ao mesmo tempo B está exercendo uma força no corpo A. O que acontece é que muitas vezes essas forças têm efeitos diferentes. É óbvio que uma mão impactando um rosto vai machucar muito mais o rosto do que a mão, mas a força existe em ambos, tanto no corpo A quanto no corpo B, tanto na mão quanto no rosto. Mas o mais importante nesse exercício é perceber isso, que para existir força tem que existir dois corpos, e a força que um faz no outro, eu desenho no outro. A força que o outro faz no um, eu desenho no um. Bom, é isso. Obrigado.